boa noite para você. O Entrevista Coletiva de hoje recebe Silvio Mota, presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, seção Minas Gerais. Nós vamos falar sobre temas que fazem parte do nosso dia a dia, só que muitas vezes passam despercebidos, né? Crescimento sustentável, urbanização, a importância de preservar o nosso patrimônio histórico. Aqui em Belo Horizonte, o que a gente pode esperar das inovações arquitetônicas para tornar a cidade mais moderna? Ao meu lado estão o comentarista de política, Orion Teixeira, e também o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Sejam muito bem-vindos. Silvio, muito obrigada por estar aqui com a gente e aceitar o nosso convite. Imagina, eu que agradeço, Liz. É um prazer estar aqui. Vamos começar falando do projeto que foi aprovado essa semana, né, de painéis de LED na Praça 7, comparado algumas vezes a Times Square em Nova York, né? Esse projeto é polêmico. A gente gostaria de saber qual a sua opinião, qual a sua visão. Olha, Liz, sim, é um projeto polêmico, né? Primeiro, a gente tem que falar que qualquer iniciativa de se melhorar o centro, ela é sempre bem-vinda, né? O centro é um lugar que os habitantes de Belo Horizonte, a gente tem um carinho muito especial. Então, a gente tem que sempre buscar uma melhoria para o centro. Mas essa melhoria, propostas de melhorias, elas têm que ser feitas de forma muito bem pensada, porque senão você pode correr o risco de ter o efeito contrário. Em vez de você melhorar o centro, você piorar o centro. Essa proposta específica de painel de LED, ela me parece, a mim e a vários especialistas, arquitetos e urbanistas que acompanharam a questão, me parece que ela tem um potencial de gerar uma poluição visual muito grande no centro e trazer um efeito contrário do que está se pretendendo. Painéis de até 40 metros? 40 metros de altura. E aí a gente tem que entender o seguinte, o centro, ele tem, as pessoas têm esse carinho e esse afeto pelo centro, não que ele não tenha problema, é claro que o centro tem problemas. E muitas vezes a gente fica até com uma certa revolta de ver aqueles problemas acontecendo no centro, porque a gente tem esse afeto, essa relação afetuosa com o local. E aí a gente fica chateado, poxa, aqui está sujo, aqui está escuro, aqui podia estar mais bonito, né? Mas esse afeto vem do que tem lá. Então, a Praça 7, as pessoas gostam da Praça 7 porque lá tem determinados prédios, lá tem determinado ambiente, com seus problemas, mas com as suas qualidades. E aí, na hora que a gente vem com a proposta, que é colocar painéis de LED de 40 metros, que estão descaracterizando tudo que está lá, inclusive tampando, escondendo o que é a Praça 7, a gente corre um risco muito grande de ter o efeito contrário, de em vez de estar melhorando e qualificando ali a Praça 7, a gente está criando um ambiente que vai ficar pior, vai ficar mais poluído e etc. E isso vai contra uma história que a gente já teve no centro, de recuperação dessa ambiência, e vai contra questões de legislação também que existe lá, que protegem determinados bens que tem ali na Praça 7. Então, assim, resumindo, eu acho que é uma proposta que precisa ser revista, né? Ela não é uma proposta boa para o centro, para a Praça 7, não. Você está sendo até bem, assim, né, moderado. Eu acho de uma baranquice total, muito baranga, aquele negócio de placa publicitária gigante na Praça 7. Agora, Silvio, eu queria falar, ainda falando do centro, nessa eleição mesmo que a gente teve agora para prefeito esse ano, sempre se discute essa questão de requalificação do centro. E quase todos os candidatos, quase todos não, mas alguns candidatos falam dessa, e eu lembro disso, desde a época do Pimentel, o prefeito, sim, de ocupar prédios no centro. Né? Prédios que estão abandonados, ou então prédios que tiveram uma outra destinação, de pegar e transformar ali em moradias, seja populares ou moradias mistas. Enfim, hoje nós temos até o Otton Palace lá, sim, chegou a se falar também transformar num residencial ali. É uma forma, pensando em outros exemplos mundo afora, é uma forma bem sucedida de requalificar o centro. Por que isso não ocorre? Qual que é a dificuldade ou entrave e se é viável? E se traria mais segurança, se traria um ambiente melhor para o centro? Sim, traria sim, Murilo. Sempre que a gente mistura usos,
quando a gente tem comércio junto com habitação, junto com lazer, o espaço, o território da cidade fica mais qualificado, fica mais vivo, fica mais seguro também, porque você tem um movimento, coisas acontecendo durante todo dia e noite, né? Tem presença de pessoas, isso gera um ambiente bom. Então, a gente trazer habitação para o centro é algo muito positivo. O centro já tem habitações, mas tem o potencial de ter muito mais. Então, a gente promover essas habitações e promover uma diversidade nesses usos das habitações vai trazer qualidade para o centro. O que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte: a gente, muitas vezes, várias cidades fazem esse processo de atrair habitações para as áreas centrais, como o Rio fez no Porto Maravilha, como São Paulo também tenta fazer algo no plano diretor deles de criar polos próximos a locais que têm uma infraestrutura de mobilidade. Mobilidade, a gente fala, mobilidade a transporte público, e tenta trazer a habitação para esses locais, né? Mas se não for feito de forma a ter uma diversidade de moradores, ou seja, a gente tem moradores de vários perfis, acaba acontecendo uma coisa que a gente chama de gentrificação de determinados empreendimentos, que acaba expulsando os moradores que já existem no centro e não trazendo moradores que vão criar relação com aquele território. Trazendo, por exemplo, empreendimentos que vão gerar muitos apartamentos de aluguel, de coisas assim que têm acontecido em algumas cidades. Então, é sempre positivo a gente trazer habitação. Só para explicar para o nosso telespectador, gentrificação é uma espécie de elitização do centro? É uma espécie de elitização, mas é uma elitização que expulsa quem já é daquele bairro, daquele território, por uma pressão econômica. Hoje mesmo eu estava lendo uma reportagem, que é em São Paulo, que é num bairro que chama Vila Mariana, em que é curioso, os moradores estão colocando na porta da casa, falando assim: esta casa não está à venda. Não está à venda. Porque o que aconteceu nesse bairro? Foi um desses bairros que o plano diretor de São Paulo incentivou para ter a moradia, mas na dinâmica que acontece do mercado, muitos empreendimentos estão indo lá para construir grandes prédios, com apartamentos às vezes muito pequenos e voltados para um mercado mais de aluguel, mais de especulação imobiliária, e aí estão expulsando as casas que são tradicionais do lugar. Descaracterizando o bairro. Descaracteriza os bairros e os moradores são expulsos para outros lugares. Então, a gente tem vários instrumentos e estratégias na cidade para poder dar uma qualidade de vida que a gente quer para a cidade inteira, né? Uma das coisas é atrair morador para o centro, que já tem uma presença forte de comércio, mas tem que atrair de modo a garantir uma diversidade de habitação, para não gerar essa gentrificação, expulsar quem está lá e trazer só um perfil de público que não vai gerar essa vida no centro. E a gente tem um movimento contrário também, de pegar essa presença forte de comércio que tem no centro e levar para onde já tem alguma habitação, que a gente chama de novas centralidades. Então, a gente tem novos bairros, novas regiões de Belo Horizonte que são definidas como novas centralidades e que a gente quer incentivar que tenha comércio lá, porque aí a gente tem a diversidade de uso no centro, comércio e moradia, e a gente vai ter diversidade de uso também nesses bairros, comércio e moradia. E aí isso tem um impacto muito positivo para a cidade, tanto para quem mora num determinado local, porque vai ter qualidade, vai poder ter um comércio, um serviço próximo, vai ter uma vida constante, quanto para a cidade como um todo, que vai diminuir deslocamentos, uma série de coisas. Silvio, nessa busca do equilíbrio da preservação da história, né, da cidade e da urbanização, né, qual que seria a vocação para o centro? Para o centro?
Olha, o centro tem que ser, na minha visão, eu acho que ele tem que ser essa referência histórica de onde que Belo Horizonte passou determinados momentos e ele tem que ser revitalizado respeitando os patrimônios que já existe lá e trazendo esses novos moradores, novas pessoas para poder continuar o uso lá. E aí tem que ser não só comércio, mas na minha visão tem que ter também habitação. E aí quando a gente coloca pessoas, os serviços vêm automaticamente, outros serviços de lazer, etc., isso vem automaticamente. Eu acho que o centro, ele já tem infraestrutura de transporte. Eu acho que uma sugestão que seria muito benéfica para o centro é a gente fomentar mais ainda a habitação no centro. Bom, a entrevista coletiva vai fazer uma breve pausa. Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre o projeto do bairro que vai ser construído naquele antigo espaço do aeroporto Carlos Prates. Já, já. Fica com a gente. Estamos de volta com entrevista coletiva, hoje falando sobre urbanização, crescimento sustentável também. Orion Teixeira já está com uma pergunta prontinha aí, né, Orion? É isso mesmo, Elis. Silvio, eu queria saber o seguinte sobre a política, onde ela é usada em benefício da sociedade, da população, da melhoria da qualidade de vida. Ela é muito interessante, tem que buscar um diálogo com segmentos organizados e até especialistas. Por exemplo, nesse caso aí, os arquitetos foram ouvidos, por exemplo, ou eu estou vendo aí que é um projeto muito comercial. Seria uma associação da política com o capital financeiro aí de Belo Horizonte? Projeto da Praça 7, que você fala. Praça 7. Exatamente. Exato. Estamos falando do... Orion, não foi, né? Não foi ouvida, né? O setor nem técnico eu considero que foi ouvido adequadamente, nem o setor popular. Eu acredito que certamente se tivesse acontecido essa escuta, talvez o encaminhamento seria diferente. Existe sim, né? A gente vê que tem muitas propostas que estão sendo feitas, às vezes com viés só econômico, que é importante, mas que não pode ter esse desequilíbrio. Então, essa proposta é uma que me parece que é desequilibrada nesse aspecto e que também uma visão minha que mesmo se a gente analisasse ela sobre o aspecto só econômico, a gente tem exemplos assim de que esse excesso de publicidade é até ruim para a parte da economia. Uma das coisas que a gente conseguiu, inclusive, revitalizar, mesmo economicamente, um pouco o centro, foi quando a gente conseguiu organizar os próprios letreiros, a presença de vendedores nas ruas, que foi feito um código de postura que organizou isso. Isso deu um novo impulso para o centro mesmo econômico. Mas sim, né, tem essa questão. Toda vez que tem esse desequilíbrio, né, E assim, Orion, Belo Horizonte tem uma tradição que a gente não pode perder, que é da participação popular, né? O orçamento participativo, as conferências municipais de política urbana, os conselhos, eles sempre foram muito fortes aqui, alguns até foram pioneiros aqui, e a gente não pode perder isso, a gente tem perdido isso nos últimos anos. Então, essa participação popular tem que ser reforçada e, em alguns pontos, até retomada. Esse projeto especificamente, na sua opinião, ele combina, vamos dizer assim, ele orna com o projeto do Centro de Todo Mundo, que tem espaços com árvores, por exemplo, que tem uma proposta, né, para o centro da cidade um pouco diferente? Olha, o Centro de Todo Mundo, a questão dos espaços com árvores, tem refúgios climáticos, tem essas... São ações que eu até considero positivas, mas são pontuais e acho que a cidade tem que ter um plano mais macro para essas questões ambientais, né? Mas essa é uma questão. Se os painéis de LED são
condizentes com esse centro, esse projeto Centro Todo Mundo? Acho que não, que ele, no fundo, é uma poluição visual, lumínica. A gente falou aqui da importância de morar no centro. Você imagina você morar em frente a um painel de 40 metros de altura aceso durante a noite. Você não vai conseguir dormir, né? Você não vai conseguir nem trabalhar direito. Então, nesse aspecto, não. E o aspecto ambiental, ecológico também, né? Também não faz sentido, né? Mesmo porque, por mais que o painel possa ser eficiente de energia, também é um gasto de energia. Você vai pôr um gasto de energia, não vejo sentido, não. Tá, Liz? Agora, Silvio, saindo do centro, indo para uma outra área que está no alvo de uma polêmica também, que é a questão do aeroporto Carlos Prates, que foi aí um pedido da prefeitura para que se transforme ali parte do aeroporto Carlos Prates, da área do aeroporto Carlos Prates, num projeto, é quase um novo bairro, né? 4.500 unidades populares, centro de saúde, escolas, e o pessoal está apavorado. O pessoal do Carlos Prates e bairros ao redor. É o medo que todo mundo tem da questão do trânsito de Belo Horizonte, né? Porque ele já tem um problema do anel também ali, que tem uma entrada ali, que é problemática também, um acesso. Então as pessoas ficam pensando se esse adensamento ali não vai complicar ainda mais essa questão do trânsito. Por outro lado, tem a questão do déficit habitacional. Todo mundo defende que, né, precisamos diminuir essa falta de moradias, e ali seriam pelo menos mais, vamos dizer, umas 15 mil pessoas. Como tem jeito de equacionar essa situação? É possível criar ali esse número de moradias, na sua visão, sem trazer esse impacto para esse já caótico trânsito de Belo Horizonte? Olha, eu considero que sim, Murilo. Ali eu acho que é uma oportunidade ótima que a gente tem de ter boas soluções, né? Tá ainda um processo em desenvolvimento do projeto. Essas questões viárias vão ter que ser realmente pensadas, equacionadas. A gente tem ali um terminal São José que não foi construído ainda e que deve ser construído para atender ali a região com o transporte público, porque quando a gente fala de melhorar trânsito, melhorar a mobilidade, a gente tem que pensar em transporte público, outro tipo de modalidade de transporte que não é o carro individual. O carro individual não vai solucionar, se a gente continuar na lógica do carro individual, que é um pouco o que está acontecendo no Parque Linear, que é um outro projeto grande que vai ter em Belo Horizonte, ainda na lógica do carro individual. A gente não vai conseguir solucionar o trânsito. Lá no Carlos Prates, a gente tem toda a possibilidade de integrar com a estação de ônibus do São José e fazer algumas intervenções viárias focadas no transporte coletivo e que acho que consegue, sim, acolher essas 4.500 famílias que vão morar lá, novos apartamentos, né? E aí lá é muito importante que você falou do déficit habitacional, que vai ser atendido com essa solução, porque hoje em Belo Horizonte a gente tem 170 mil famílias nesse déficit habitacional, entre falta de moradia e moradias precárias. Então ali é um pouquinho, Belo Horizonte tem muito tempo que não atua nessa questão. Pouco espaço, né, assim, Belo Horizonte, para pensar, né? Não tem tantas áreas, eu digo assim, para... não tem tantas áreas. Ali é uma área que tá, né, tem essa possibilidade de a gente abrigar. Os moradores, a gente tem acompanhado essa luta já há um certo tempo, a luta primeiro para o fechamento do aeroporto e depois para as questões do que vai ser feito lá. Tem certos moradores que realmente estão preocupados, mas muitos moradores estão também felizes com essa possibilidade do que vai acontecer, porque lá vai ter isso que a gente conversou mais cedo, dessa diversidade, de ter moradia, de ter comércio, de ter lazer. E isso vai trazer um benefício também para as áreas... Algo planejado, né? Algo planejado. O que a gente tem que ficar atento é de não criar uma lógica de prédios muito altos também, para não criar uma situação de bairros que às vezes não geram espaços agradáveis, né?
Silvio, como é que você vê essa má distribuição de áreas verdes na cidade e a falta de manutenção também? Porque com a pandemia a gente viu a importância de espaços abertos, né? Não é só lazer, é saúde mental também, né? Olha, eu vejo o seguinte, a gente vai ter, em Belo Horizonte, vai ter que enfrentar isso em algum momento, porque isso vai ser imposto a Belo Horizonte. Né? A gente vê as áreas verdes como infraestruturas verdes para a gente poder ter qualidade na cidade e enfrentar certos riscos climáticos que a gente já está enfrentando, né? Então, um dos trabalhos que eu faço é um plano de infraestrutura verde para a cidade de São José dos Campos. Lá a gente está fazendo um plano em que a gente está pensando a cidade toda dentro de uma lógica de ecologia, e aí as áreas verdes estão inseridas enquanto essa infraestrutura verde. Aqui em Belo Horizonte a gente vai ter que começar a olhar os parques e as áreas verdes para além desse aspecto só de lazer, mas também como uma infraestrutura para garantir uma qualidade e uma resposta a determinados eventos que a gente vai enfrentar cada vez mais, de chuvas, de calor, né? Eu falei um pouco do refúgio climático. O refúgio climático, assim, pequenininho, é legal, mas o refúgio climático mesmo são essas áreas verdes, esses grandes parques, ali que a gente vai ter uma condição de conseguir. Quando a gente olha aquele refúgio climático do projeto ali, né, a gente pensa, poxa, é muito pequeno, né? Não dá. Uma pessoa ocupa. Né? Então, assim, o refúgio climático que a gente precisa são essas áreas verdes, os parques. E isso integrado numa lógica de planejamento que a gente defende, um planejamento de bacia, de conectividade, de biodiversidade, dessa infraestrutura verde, e mudar um pouco desse paradigma de infraestrutura. Aproveitando que você falou de parques, você até já tinha citado anteriormente esse parque linear, parque da linha férrea. Você podia explicar para a gente o que está acontecendo, qual que é a polêmica, por que esse é um projeto que era um desejo de parte da população, alguns políticos até visitaram lá, falaram da importância ali. Você podia explicar para a gente o andamento desse projeto, desse parque, e até explicar a localização, porque tem muita gente que não sabe, né? É Nova Lima ou Belo Horizonte ali já? O parque, ele vai acontecer numa gleba que atualmente é do governo federal, e nessa gleba você tem uma parte da área no município de Nova Lima, uma parte no município de Belo Horizonte. A maior parte, a parte principal a maior parte é em Nova Lima, mas a parte onde vai ter mais intervenção é em Belo Horizonte, onde vai acontecer efetivamente, ou onde está sendo proposto o parque. E aí o que aconteceu? O governo, não sei se foi em 2019, falou que ia vender aquela área. Ia vender aquela área para poder construir, ia vender para quem quisesse construir prédio e etc. E aí houve uma discussão, a sociedade se mobilizou e falou que isso não ia ser adequado. E houve um acordo no Ministério Público de se fazer um parque ali, né? Teve todo um processo jurídico e o acordo foi de se fazer um parque. E aí hoje esse parque ficou a responsabilidade da Prefeitura de Nova Lima fazer o projeto e a Prefeitura de Belo Horizonte cuidar do parque. A área, não expliquei, é uma área que divide Belo Horizonte e Nova Lima, é a área atrás do BH Shopping, né, onde que a gente tem um bairro Belvedere, onde está o BH Shopping de um lado, e o bairro Vila da Serra, Nova Lima, do outro lado, e passa uma linha férrea, uma linha de trem, num aterro, na parte que seria o topo de morro. A proposta que foi apresentada até ontem, incorpora uma grande avenida de 6 quilômetros que sai da Leroy Merlin, ali próximo do começo do anel rodoviário, passa atrás do BH Shopping, atravessa o Vila da Serra e chega até a sede da Vale em Águas Claras, que é uma mina
que não funciona mais, que onde a gente tem, inclusive é assustador, onde a gente tem um grande lago super profundo, um lago que, se não me engano, tem mais de 1 quilômetro por 2 quilômetros, a área desse lago. E aí essa avenida passa por esse trecho todo. Colocaram a avenida no parque alegando que é para resolver problemas de trânsito que vêm realmente, que existe naquela área e que são problemas, inclusive, fruto de um excesso de adensamento que aconteceu na área por uma falta de planejamento, né, dessa ocupação daquele território. Não tinha, primeiro construiu, deixou-se construir e depois viu que não tinha infraestrutura viária para isso. E aí a proposta atual me parece que deu um enfoque maior nessa questão viária de trânsito e menos do parque, que é inclusive o objeto do que foi que o Ministério Público falou que deveria ser feito, né? E aí o parque está só num dos trechos dessa avenida e os outros trechos têm ou um parque, uma pista de caminhada muito tímida entre as vias. Então e essa avenida, ela ainda causa uma certa preocupação porque ela leva a determinadas áreas que hoje não tem ocupação. E aí, se ela está passando ali, é um incentivo, né, a se ter ocupação naquele lugar. Aí, se tiver essa ocupação, aí o problema volta a ficar pior ainda. Mesmo. Ou seja, a transferência era para ser um parque e está virando um projeto rodoviário com chance de aumentar a especulação imobiliária. É isso, né, que você tem Isso. É um projeto muito rodoviário, com uma questão muito focada no trânsito. Tem o parque, mas ainda é tímido frente ao que ele precisaria ser. Devia ser assim um parque. Eles fizeram, na verdade, mais uma avenida com um pequeno parque. Uma questão bem complexa, né? É bem complexa. Isso está em que pé, assim, só para o nosso... Está assim, o governo federal ainda não transferiu a área para o município. Aí o município de Nova Lima fez esse estudo, apresenta esse estudo para o governo federal, como o Carlos Prati, a prefeitura, apresentou. O governo federal olha e fala assim, não, esse estudo está ok com que a gente acredita que seja uma destinação boa para aquela área. E aí ele faz a transferência da gleba da área para os municípios. Aí os municípios vão fazer ainda o processo de licenciamento, né? Esse estudo, que tem todos esses pontos que a gente ainda tem dúvida e que a gente considera que precisa ser revisto, ele ainda vai passar por um processo de aprovação, de licenciamento mesmo. Mas é preocupante ele já ir com determinados direcionamentos, né? Seria legal o direcionamento ser do parque. Sim. Né? Eu acredito, né? A gente começou essa conversa, né, sobre o Parque Linear, porque a gente está falando dos parques e de que Belo Horizonte vai ter que enfrentar a questão, né, das árvores, como o Orion colocou. A gente tem uma arborização em Belo Horizonte que ela não ela é muito desigual, né? Outra questão que a gente vai ter que enfrentar, na sua opinião, em breve, é a questão dos rios de Belo Horizonte. Como é que vai ficar isso, né? Os rios é muito interessante. A gente é bom até, ontem foi o aniversário de Belo Horizonte. E é curioso que Belo Horizonte, 127 anos, né? E Belo Horizonte, o local que Belo Horizonte está, foi escolhido por ter uma riqueza hídrica. Uma série de nascentes, córregos, cursos d'água, vários. E hoje em Belo Horizonte a gente não vê nenhum. Mas eles estão lá enterrados. Eles foram enterrados, eles foram invisibilizados. Estão todos debaixo, a gente passa uma série de avenidas, são avenidas sanitárias, eles estão enterrados. Mas a natureza vai continuar fazendo seu ciclo natural de chuva, de evaporação, de água, de coleta e etc. Então, o rio,
vai, uma hora, querer aparecer ali onde que ele tinha que estar. É a cidade que ocupou o espaço dele, não é ele que vai vir ocupar o espaço da cidade. Então, por isso que eu comentei, que a gente defende um planejamento integrado da cidade para incorporar, inclusive, infraestrutura verde, em que essas infraestruturas não são infraestruturas impermeabilizadas, de concreto, que são incoerentes com os processos naturais, mas infraestruturas que são coerentes com os processos naturais. A gente tem um termo que está sendo muito utilizado, que é soluções baseadas na natureza, que é a gente repetir ou harmonizar com o que acontece na natureza. E aí, Belo Horizonte vai ter que entender um pouco essa dinâmica hídrica e lembrar que é um local que tem muitos rios, né? Vamos ter que uma hora ou outra enfrentar isso também. E eles vão aparecer aí, né? Assim, eu vi a questão das ciclovias, que também foi uma polêmica dessa eleição. Queria, de forma rápida, que nosso tempo está meio acabando aqui. Essa ciclovia da Afonso Pena, essa parte que sobe a Afonso Pena ali, que vai até lá a Praça da Bandeira. Você é a favor de implantar, tem que destruir, voltar atrás? Qual a sua opinião? Olha, o modal da ciclovia é um modal interessante, sim. Ali na Afonso Pena, eu acho que existe demanda para ter a ciclovia. Foi um projeto, a ciclovia em si é também um projeto com uma certa polêmica, porque inicialmente ia tirar árvores, mas depois conseguiu-se fazer um trajeto em que se evitava o corte das árvores. Acho que a ciclovia é sempre preferível do que o transporte individual, de carro e etc. Ali na Afonso Pena, eu não vejo eu vejo assim algumas pessoas criticando que geram um prejuízo de engarrafamento, etc., que eu não vejo. Eu até passo lá, não vejo assim. Existe um estreitamento, né? É menos confortável que antes, mas não vejo esse prejuízo, não. Então, acho benéfico, né? A questão da topografia, que é mais difícil de Belo Horizonte, mas é possível e existe estudos que faz essa integração da ciclovia com outros modais. Então, acho que é algo que deve ser incentivado, sim. Um minutinho final. Silvio, um assunto interessante, nós até temos um colunistas na Band News, né, que aborda o diálogo entre a literatura e a cidade, né? Eles estão tentando apagar a memória de Belo Horizonte, e quando deveriam incentivar andanças pela cidade, guiadas, fazendo essa relação. O que você acha disso? Não, eu acho ótimo. Eu acho que assim, para a gente pensar no nosso futuro, a gente tem que gostar do nosso passado, a gente tem que respeitar e seguir. Então, eu acho ótimo. E, assim, a literatura muitas vezes sintetiza essa história e essa relação que a gente teve, né, com a nossa vida, com a vivência. E a cidade é o local onde que a gente vive, né? É o território onde que as coisas fisicamente, materialmente acontecem, né? Então, acho muito interessante, sim, Orion. Silvio, muito obrigada pela participação aqui com a gente, a todos vocês, né? E assim nós encerramos o Entrevista Coletiva de hoje. Nos vemos no próximo sábado, 18h40, com mais um tema relevante aqui para o nosso estado, para a capital mineira também. Fique agora com o Jornal da Band. Até sábado que vem.